fique aqui agora para entender de vez as qualidades fisiológicas do som com Sukita. Então vamos embora, bora descobrir de fato o que são as qualidades fisiológicas do som. Ah, não é essa qualidade aqui, não é se a pessoa está tocando bem ou se está tocando mal, não. São as qualidades fisiológicas do próprio som. Um assunto muito importante aqui na acústica, então bora começar logo isso daqui. São 3 as qualidades que a gente vai conversar bem tranquilo aqui hoje e vai ver na prática, viu? Então, a primeira delas vai ser a altura. Depois a gente vai falar da intensidade. E, por fim, vamos tratar do timbre. Então, ó, grave esses 3 caras aqui, que aqui é o roteirozinho da nossa conversa hoje. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui é de altura. O que é um som alto e o que é um som baixo? Será que é isso mesmo que você está pensando aí? Ou será que você pensou errado esse tempo todo? Vamos tirar essa dúvida aqui agora. Para início de conversa, a altura do som, ou seja, um som alto e um som baixo, para a gente descobrir isso, em qual área daqui ele se encaixa, a gente precisa descobrir com o que a altura tem relação. Então, a altura tem a relação com a frequência da onda. Ou seja, um som com uma frequência alta é um som alto. Um som com uma frequência baixa é um som baixo. Então é isso aí, ó. A frequência está diretamente relacionada com a altura do som. Se é um som alto, frequência alta, som baixo, frequência baixa. Mas o que será um som alto, então? O que é um som com uma frequência alta? Um som com uma frequência alta é um som fino. Um som com uma frequência baixa é um som mais grosso. Ou seja, um exemplo aqui do dia a dia. A voz de uma criança tende a ser mais fina do que a voz de um adulto, que é uma voz mais grossa. Ou seja, a criança fala alto, enquanto o adulto fala mais baixo. Então percebe essa relação? A gente às vezes pensa que falar alto é gritar e falar baixo é falar sussurrando. Mas não, falar alto e baixo tem relação com a frequência, ou seja, falar grosso ou falar fino. Então, se eu estou falando grosso aqui agora, eu estou falando baixo. E se eu estou falando fino agora, é porque eu estou falando com a frequência maior, eu estou falando alto. Deixa eu voltar aqui para a minha voz normal. Entenderam a diferença? Pronto, então já acomoda aí na cabeça de vocês a questão da altura. Já viu que falar alto não é falar gritando, mas então se falar alto não é falar gritando, falar alto na verdade é falar fino, falar gritando é o quê? Isso a gente vai ver agora quando for falar de intensidade, a segunda qualidade fisiológica do som. Então vem cá, calma. Eu disse para você que a gente ia fazer experimento, eu ia te mostrar na prática. Então antes da gente passar para a intensidade do som, deixa eu pegar o cavaquinho aqui agora e te mostrar essa relação do que está sendo um som alto e do que está sendo um som baixo. Então bora ver aqui. Então aqui, ó, vou tocar uma nota com uma frequência maior, ó. Ou seja, ela é uma nota bem fininha. E agora eu vou tocar essa nota com ela um pouco mais grossa, olha. Então perceba aí. Maior frequência, ou seja, um som mais alto. Menor frequência, um som mais baixo. Som alto é um som mais fino. Som baixo é um som mais grosso. E é isso aí, a diferença mesmo na prática entre um som alto e um som baixo. Agora sim, podemos avançar e começar a falar um pouco sobre intensidade, a outra qualidade fisiológica do som. Então vem cá. Bom, assim como a altura lá estava relacionada com a frequência, aqui a intensidade vai estar ligado com a amplitude. Ah, o que é a amplitude da onda que eu me esqueci, ó? Uma onda com amplitude baixinha
uma onda com uma amplitude alta, ou seja, a amplitude, esse tamanho aqui, ó, da onda. Então, amplitude pequena, amplitude maior. A amplitude é onde a onda guarda sua energia. E isso faz sentido aqui, ó. Quanto maior a energia armazenada na onda, maior é a sua intensidade, ou seja, um som que é emitido com uma alta amplitude, ele é um som mais forte, ou seja, é um grito, eu consigo ouvir de longe. Um som fraco é um som com a amplitude baixinha, ou seja, quando você está contando um segredo, né, você quer falar bem fraquinho. Veja que falar agora, como a gente fala no dia a dia, de falar baixinho, tá errado, porque falar baixinho, na verdade, você fala grosso, não é isso? Cuidado para não confundir o dia a dia com o conceito físico, beleza? Então, falar fraco é você falar bem fraquinho, bem assim, como se estivesse contando um segredo. Ficou claro? Então é isso aqui, ó. Quando eu tô falando forte, eu tô falando mesmo para você ouvir lá de longe. Agora, quando eu tô falando fraquinho, você precisa estar bem perto para me ouvir. Então essa já vai ser o nosso segundo passo no estudo das qualidades e é muito importante aqui entender as duas, tanto a altura quanto a intensidade, para não confundir uma com a outra. Beleza? A altura trabalha com frequência e a intensidade trabalha com amplitude. E é isso aí. Entendemos esses dois, bora para aquele terceiro lá. Foi o timbre. O que é esse tal de timbre? Prestem muita atenção. Bora aqui para o papel antes, para a gente ter uma noçãozinha, mas eu vou te mostrar na prática também. Bora lá. Veja só, digamos que aqui eu estou emitindo uma nota Lá com a sétima. Sim, esse é o símbolo de Lá com a sétima. Então, digamos que eu estou emitindo uma Lá com a sétima no cavaquinho e eu estou emitindo a mesma nota, ou seja, com a mesma frequência. Ah, quer dizer que mesma nota é a mesma frequência? É? Sim. Então, estou emitindo a mesma nota, a mesma frequência no violão. A questão é, eu emito a mesma nota, eu estou emitindo ondas com a mesma frequência, mas de uma forma ou outra eu sei diferenciar o som que está vindo do cavaquinho e o som que está vindo do violão. Se eu estiver tocando a mesma nota no violão e no teclado e em um violino, você não consegue diferenciar se você tiver de olhos vendados? Isso está exatamente ligado com o timbre. O timbre é como se fosse o formato da onda, é a impressão digital da onda. Quando ela está chegando ali no seu ouvido, que você consegue captar, que você consegue ouvir, você tem mais ou menos um rastreio, uma impressão digital e sabe, peraí, as duas notas que eu estou ouvindo são notas Lá com a sétima, são notas com uma certa frequência, iguais, mas eu sei, ó, essa daqui tem um certo formato, uma certa impressão digital diferente dessa. Eu sei que essa está vindo lá do cavaco e essa está vindo do violão. Então veja que se a gente observa mesmo o formato da onda, é como se uma fosse de um certo formato e a outra, veja que agora ela tem pequenas diferenças, olha, como se fossem pequenas rugosidades aqui, pequenos formatos diferentes. A forma geral, quando você olha para as duas de longe, é a mesma. Mas quando você está olhando lá de perto, veja que a superfície dessa é diferente dessa. Eu posso ter outros exemplos, por exemplo, assim. Enquanto outras ondas da mesma frequência podem ser assim. Então percebe, a gente está tratando justamente do formato. Beleza, mas só para garantir mesmo que essa parte aí de qualidades do som, do timbre, é verdade mesmo. Disse que eu ia te mostrar na prática, então bora entender aqui, bora ver essa mesma nota. Vou trabalhar com Lá com a sétima, tanto no cavaco quanto em outros instrumentos. Vou deixar aqui a tela toda preta, vou deixar tudo aqui sem você ver nada, só para ir ouvindo, como se fosse um The Voice. Como você vai ouvindo e vai tentando adivinhar, depois a gente vai revelando e você vai ver de qual instrumento
esse som está vindo. E aí você vai realmente perceber essa questão do timbre, que mesmo emitindo notas iguais, notas de mesma frequência, você consegue diferenciar, porque tem alguma coisinha ali que difere entre elas, e essa coisa é o timbre, é o formato. Beleza? Então bora lá ver essa questão aqui. Pronto, então bora lá. Vai ser tocado aqui o acorde Lá com a sétima no cavaco, no violão e no teclado. Não sei em qual ordem vai ser tocado, mas eu quero ver se vocês conseguem diferenciar. Beleza? Então solta lá e bora para esse joguinho para a gente tentar descobrir o timbre, para ver se a gente consegue identificar qual instrumento está tocando esse acorde, essa nota de mesma frequência. Beleza? Então bora lá. Então, primeiro a gente ouviu aí o som do violão, depois a gente ouviu o som do teclado e por último ouviu o som do cavaquinho. Nessa ordem, veja que o seu cérebro consegue identificar esses acordes. Viu só? Então a gente passou hoje pelas 3 qualidades do som: a altura, a intensidade e o timbre, e a gente ainda viu na prática. Então, ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, lembra de se inscrever no canal e ative o sininho para receber essas notificações. Não esquece também de jogar esse vídeo lá no grupo da sua sala, tá show! A gente consegue diferenciar todas essas qualidades, então realmente não deixe de compartilhar. É isso aí e valeu!